A paz do Senhor Jesus, amada e amado do Senhor, passando aqui para deixar uma palavra de Deus para edificar a tua e a minha vida. Abra comigo Ezequiel, capítulo 20, verso 30. Vamos orar ao Pai? Senhor Deus, em nome de Jesus, Pai Santo, Deus de poder e Deus de glória, Santo de Israel, venha ministrar, venha falar conosco, no nome de Jesus. Acampa teus anjos ao meu redor e ao redor de todo aquele que ouvir a tua palavra. Pai, nós te louvamos, te bendizemos e engrandecemos o teu nome. A ti toda a honra e toda a glória. Amém. A palavra do Senhor diz assim, ó: portanto, dize a casa de Israel, assim diz o Senhor Jeová: vós vos contaminais a vós mesmos, à maneira de vossos pais, e vos prostituís com as suas abominações. Que forte, né? Aqui o profeta tinha que levar essa mensagem ao povo. Estava vindo uma profecia de que o templo ia ser destruído, ia ser derribado, e nisso esses povos que já estavam se contaminando, né, e o povo de Deus estava se achando no direito de o templo onde está o Senhor vai ser derribado, então nós temos livre acesso, temos livre liberdade, né, dupla liberdade para ir servir outros deuses, e não é bem assim. Deus, ele ia permitir esse povo ir até onde eles bem queriam, mas ele disse que ia haver um remanescente. Ele primeiro tira o que não é, para que fique os remanescentes. Primeiro ele vai nos levar ao limite, né, da provação ali, para ver o quanto somos fiéis, que aqui ele diz bem claramente, né, que eles estavam se contaminando, e quando ele chama o povo que ele fala ali, e vos prostituís, ele está afirmando que eles se prostituíram. Como assim? E muitas das vezes o povo atualmente está assim, como uma prostituta diante de Deus, né, está se prostituindo. Como? Com outros deuses, com a idolatria. Deus compara quando o homem e a mulher busquem outras coisas e não em Deus, como uma prostituta, como ele fez lá em Oséias. Porque imagina, você sendo casada, teu esposo ou né, teu marido, aí te trai. Você se sente como ofendido. E assim Deus, ele dá né, esses direcionamentos, essas comparações para que nós venhamos sentir. Quem já foi traído sabe o quanto é ruim, né? Porque você confia, você fez uma aliança com a pessoa. E aquele que tem uma aliança com Deus poderoso e santo, ele não pode quebrar essa aliança. Ele não pode ir após outros deuses. Então, Deus estava chamando o povo para olhar quanto eles estavam sujos, quanto eles estavam longe de Deus. E Deus queria deixar bem claro que para que entrasse os remanescentes, sobrasse um povo remanescente fiel a Deus, ia ser necessário tirar alguns, né? E eles estavam tão contaminados com seus ídolos que eles não conseguiam entender o que Deus queria fazer. Isso quer dizer que para nós entrarmos na terra prometida, para que nós venhamos usufruir das bênçãos de Deus, nós temos que estar alinhados ao Senhor. Para nós usufruirmos das bênçãos do Senhor, não adianta você querer servir outros deuses, estar na sua idolatria e querer usufruir da mesma bênção daquele que permanece fiel ao Senhor. Não tem como, porque Deus é justo, Deus é perfeito. E não é da maneira que eu quero, que você quer, mas é da maneira que ele determinou. Não é da maneira que o homem pensa. Não, não tem problema. Né? Desse jeitinho, não. Deus, ele quer que nós venhamos usufruir das bênçãos que ele tem reservada para mim e para você. Mas nós temos que ser fiel a ele. Nós temos visto os sinais da volta do Senhor. A terra tem gemido, a natureza tem gemido. Que nós venhamos, né, estar diante de Deus todos os dias, como está lá em Mateus 6:6, que nós temos que orar a Deus no secreto, quando ele diz, feche a porta do seu quarto e ore, entregue ao Senhor, né? Essa passagem diz isso. É o que nós temos ocupar a nossa mente, o nosso coração em buscar a presença de Deus todos os dias, em sentir que Deus está conosco todos os dias, e é mais que isso, ouvir o que ele tem para derramar sobre nós todos os dias. E ele tem sempre algo para revelar. Ele nos traz alegria, nos traz ânimo, ele nos renova. Ele nos renova e ele confirma que está conosco.
em nome de Jesus. Assim como foi com Paulo de Tarsus, né? Que ele fez? Mesmo preso, ele continuava a buscar a Deus, mesmo ele estando muitas das vezes ali passando os perrengues dele, sendo acusado, tendo que se apresentar diante do governador de Roma, Império Romano, ele permanecia o quê? Confiando em Deus. Mesmo diante das acusações, Paulo continuava confiando em Deus. E mesmo ele estando em condição de prisioneiro, ia muitos até ele, porque ele permaneceu na fé, ele permaneceu no que ele era. E nós temos que tomar cuidado, que às vezes, digo até eu, né? Essa palavra vem também de encontro comigo. Quantas das vezes nós estamos, às vezes, no meio de colegas, né? Tá num lugar que não é comum ali, e às vezes você acaba por entrar numa brincadeira, rir de algo, mas nós temos que permanecer naquilo que nós somos, porque senão Deus, ele vai nos vomitar, ele vai deixar nós as nossas imundícias, como ele disse aqui para esse povo, né? Portanto, diz a casa de Israel, assim diz o Senhor Jeová, vós vos contaminais a vós mesmo à maneira dos vossos pais e vos prostituís com as vossas abominações. Então, o que Deus está dizendo? Até quando vocês pensam que vocês fazendo tudo isso ainda vão receber minhas bênçãos? Até quando vocês pensam que vocês fazendo todas essas abominações, indo após outros ídolos, eu ainda vou abençoar vocês? Não tem como. Não tem como. Nós temos que correr, né, e continuar dia após dia, rendendo-se ao Espírito de Deus, deixando Ele conduzir a nossa vida. Aleluia. Nós temos que buscar, a nossa bandeira, a nossa causa é Cristo. Nós temos que destacar pelo nome de Cristo. Nós temos que viver em prol do reino de Deus, em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Então, nós não, ali aquele povo pensou, né? Se o templo vai ser derribado, é a mesma coisa hoje. Se o templo vai fechar, vou dar carne. Não é assim, né? Vamos dizer, você tem que ter, como lá em Mateus 6,6 diz, né? Você tem que ter a tua intimidade com Deus. É você buscar no secreto com o Senhor. É você reservar um tempo para estar junto com o Pai. Amém? Então, quando ele diz ali, que o povo, né? Quando ele fala ali, vocês se contaminaram, né? E vos prostituís com as suas abominações. Uma pergunta, Deus fazendo, vocês têm feito isso? Como agora vocês querem receber as bênçãos? Então, nós temos que entender que todo cristão, ele vai ser tentado, né? Vai vir muita tentação sobre o povo de Deus. Mas, contudo, nós podemos vencer. Nós podemos vencer com Cristo. Nós podemos vencer. Aleluia. Então, nós temos que não andar conforme o mundo anda, mas nós temos que viver conforme Cristo pede para que nós venhamos viver. Amém? Às vezes é você ouvir não, às vezes é você se distanciar, às vezes é você se calar. E às vezes quando a gente não faz isso, depois nós nos sentimos envergonhados. E Deus, ele está nos chamando para que nós não venhamos nos contaminar com aquilo que não é de Deus. E ele sempre levou essa palavra para o povo, para que o povo se voltasse ao arrependimento. E nós sabemos que toda essa profecia, toda essa palavra vai se cumprir por completo na vinda de Jesus, quando ele vai tirar mesmo todo o joio do meio do trigo, quando ele vai nos ali separar. Então, que nós venhamos estar todos os dias nos limpando, nos preparando para esse grande dia, aonde Deus vai tirar todo o mal, vai aniquilar toda maldade da face da terra. Que nós venhamos nos alegrar em Jesus, nos apoiar nele todos os dias da nossa vida e não nos contaminar com as coisas do mundo. Amém? Então, entenda uma coisa. Para ser abençoado, tem que ser fiel. Não tem como você se prostituir, né? Espiritualmente, buscando outros deuses, buscando as suas vontades, fazendo o que a tua carne quer e não dar aquilo que Deus tem pedido para você dar. Então, que nós venhamos entender que render-se ao Espírito Santo de Deus é a melhor coisa que nós possamos fazer em nome de Jesus. Amém? Então, essa é a palavra de Deus
para mim e para a tua vida no dia de hoje, para que nós venhamos olhar para dentro de nós o que tem sido uma idolatria, o que tem nos afastado do Senhor, o que nós temos feito que não tem agradado ao Senhor. Nós queremos viver o melhor dessa terra, nós queremos ainda, nesses últimos dias do ano de 2025, viver o melhor, mas o que nós temos feito para que seja diferente? O que eu e você temos feito para Deus, para que esses últimos dias desse ano sejam os melhores dias da nossa vida até então? Nós queremos coisas boas de Deus, muitas das vezes sabemos pedir, mas será que nós temos nos entregado verdadeiramente? Então, o que Deus estava dizendo aqui, vocês não têm pecado? Vocês não têm cometido abominações? Então, como agora querer as bênçãos de Deus? Como querer esperar algo bom de Deus se não tem feito nada para ter ali momentos com Deus, né? Então, que nós venhamos entender todos os dias, nós temos que separar um tempo no nosso secreto para a nossa intimidade com Deus. Amém? Essa é a palavra de Deus para mim, para a tua vida no dia de hoje. Não desperdice, é o que Deus espera. Quando Ele diz, entra no teu quarto e fecha a porta, Ele está pedindo, venha ter um momento comigo, minha filha, meu filho. Venha ouvir o que eu tenho para a tua vida no dia de hoje. Venha ouvir os meus direcionamentos. Que coisa linda, né? É Deus nos chamando para um secreto abençoado no nome de Jesus. Amém? Então que você fique com essa palavra, que ela possa ter tocado no teu coração. Olhe para dentro de você e fala, Senhor, eu não quero me contaminar com as coisas do mundo. Eu vivo nesse mundo, né? E nós estamos aqui, sou grata e para um propósito, Senhor, e que eu possa cumprir o meu propósito com excelência, que eu não venha me contaminar com as coisas do mundo. Amém? Essa é a palavra de Deus para mim e para a tua vida no dia de hoje. Que o Senhor te abençoe e te guarde, faça o rosto dele resplandecer em nome de Jesus, né? Amém?